Olá, Geminiano, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Hoje a gente vai fazer uma leitura para vocês. Espero que ressoe aí de alguma forma, que sirva como um direcionamento da espiritualidade para vocês. Por isso, antes da gente começar, vamos agradecer, né? Vamos agradecer a toda essa espiritualidade, aos nossos ancestrais, às nossas outras versões, aos guias protetores que nos amparam e que nos direcionam o tempo todo. Que a minha boca possa ser instrumento para essa mensagem chegar até vocês e que a gente de fato consiga ver as energias disponíveis para esse momento. Gratidão eterna, espiritualidade. E bora lá? Bora que bora? Vamos ver qual que é a energia que está aí disponível para o nosso momento. Eu estava gravando essa leitura para vocês, eu estou sentindo aqui e eu preciso falar isso. Eu estava gravando essa leitura para vocês e a leitura, enfim, acabou que eu precisei parar ela no meio, mas tinha caído duas cartas número 9 e é a mensagem do anjo número 99, que vem falar do fim de algum ciclo, né? Na leitura que eu tava gravando, vinha falando muito de um fim de um ciclo de ansiedade, um fim de um ciclo de você precisando plantar e não ver resultados, o fim de um ciclo muito cansativo, viu? Então eu quero deixar aqui, antes de puxar as cartas, caso você tenha interesse, caso ressoe aí com o seu momento, entenda melhor, procure aí depois mensagem do anjo número 99. E aí você vai conseguir entender melhor qual que é o direcionamento, tá bom? Porque não caiu à toa e eu também não estou falando isso à toa. Possivelmente alguém aí do outro lado precisa entender melhor. Bora lá? Mais uma, por favor. Muito bem. Olha isso. Pessoal. Uau. Uau. A gente tem no fundo do deck o carro, que vem trazer movimento. Movimento para um novo começo, obviamente, um novo começo orquestrado pela própria espiritualidade, algo que já estava no seu destino. E aqui a gente pode estar falando de pessoas que muitas vezes têm tá com ansiedade de mudança, sabe? Tá com necessidade, urgência de que as coisas se transformem. E por isso, muitas vezes, acabou entrando em algum ciclo aí de ansiedade, algum ciclo de... enfim, sabe? De insatisfação com a vida por algum motivo. Só que lembre-se de uma coisa. Ansiedade nada mais é do que você ficar querendo algo, né? Que ainda não aconteceu. A gente tem essa busca constante. Só que a gente só de fato vai buscar aquilo que a gente acredita que vai acontecer. Concordam ou não? Porque olha a minha linha de pensamento. Se eu sei que uma coisa não vai dar certo, eu vou me preocupar, eu vou querer muito aquilo. Se eu sei que aquilo não é de fato para mim, que não vibra na minha energia no momento, eu vou ficar ansiosamente esperando para que isso aconteça. Por quê? Se eu incansavelmente espero para que alguma coisa aconteça, é porque eu de fato acredito que isso pode acontecer. Por isso essa ansiedade. E muitas vezes a gente tem versões nossas no futuro que estão esperando a gente superar esses desafios para poder chegar lá. Entende? Olhe para você hoje e olhe para você há 10 anos atrás, por exemplo. Quanto caminho foi percorrido, quanta transformação aconteceu, sabe? E muitas vezes é preciso confiar um pouco mais. Aqui a gente tem sim o carro trazendo essa velocidade, trazendo algo novo, trazendo, possivelmente, aqui a gente está falando de uma situação emocional, viu? Porque no centro da sua leitura, a gente tem o Ás de Copas. E o Ás de Copas ele vem trazer esse presente da espiritualidade no âmbito emocional. Vem trazer a água, né? A água nada mais é do que a fluidez. Quando a água está muito parada, a gente tem doença, a gente tem odor, né? Então, a água ela precisa sempre estar em movimento. E aqui a gente está falando sim de movimento. A gente está falando de geminianos que vão começar a ver a vida movimentar, tá?
Uma coisa que pode te ajudar, geminiano, a sair um pouco dessa ansiedade é se colocar em movimento. Porque a gente precisa vibrar naquilo que a gente quer. E esse movimento, ele já está aqui para acontecer. Talvez falta um pouco de movimento daí do outro lado. Porém, quando eu falo de movimento, nem sempre são decisões importantes, sabe? Às vezes eu, sei lá, me colocar em movimento, colocar o meu corpo em movimento, levantar da cama, arrumar uma casa, dar uma caminhada, dar uma corrida, sabe? Coisas simples que vão nos colocar em movimento. E aí a gente começa a fazer essa energia de movimento circular, porque está disponível aqui. E não é uma coisa que vem porque, eu mereço, porque eu trabalhei muito. É uma coisa que já era do seu destino. E às vezes você está tão ansioso esperando isso acontecer, porque você sabe que isso vai acontecer, né? Você sabe que tem algo, você sente. Aqui a gente tem a Imperatriz. E essa carta da Imperatriz, ela me fala muito de você confiando também na sua intuição, sabe? É muito uma energia de você trazer essa dor. Possivelmente existe alguma dor aí em algum lugar. Aqui eu nem vejo muito isso, tá? Eu nem vejo tanto essa dor. Eu vejo sim um movimento de mudança, que pode talvez causar uma dor que ainda não está apresentada aqui. Entende? Por quê? Porque a mudança, o movimento, ele tira a gente do conforto muitas vezes, né? Desafia a gente a seguir. Desafia a gente a tomar algumas decisões. Tá? Mas aqui fala muito claro, assim, confia na sua intuição. Entenda que essa ansiedade, que essa necessidade de querer esse movimento e essa transformação é porque inconscientemente você sabe que isso vai acontecer, sabe? E acredita, e a partir dessa fé, trazer e transformar essa ansiedade numa confiança mesmo, sabe? Entender que você e acreditar na sua intuição, entender que você tem esse poder dentro de você, de que você tenha os direcionamentos, sabe? E começar a alinhar isso mais. Talvez o carro aqui também, não só velocidade, olha só, o 6 de paus, que lindo. É algo que você vai comemorar, sabe? Talvez esse carro no fundo do deck, ele não vem falar só apenas de velocidade, mas ele vem falar também de direção, sabe? Em vez de você focar que isso não acontece, isso não vai acontecer nunca, é você virar a direção do carro e começar a acreditar na sua intuição e acreditar, isso vai acontecer, não sei quando, mas isso vai acontecer. Sabe? Essa pessoa vai chegar na minha vida, esse novo amor vai chegar. Aqui a gente está falando possivelmente de algo novo, tá? Esse novo amor, ele vai chegar na minha vida. Eu vou ter as experiências emocionais que eu tanto anseio viver, sabe? E é preciso acreditar mais na sua intuição. Vamos entender melhor? Vamos entender melhor? O que mais? Para quem escolheu... Para os geminianos, o que mais? Espiritualidade. Uma carta, por favor, como potência dessa leitura. Vamos ver exatamente de que a gente está falando. Uma carta, por favor. Qual que é o desafio? Muito bem. No fundo do deck a gente tem o Imperador. A gente tem um monte de arcano maior, hein? A Imperatriz, Roda da Fortuna, o Carro, o Imperador no fundo do deck. Bora lá. A gente tem aqui, é engraçado como as energias vão se complementando, né? Como potência da sua leitura, a gente tem o 3 de paus. O 3 de paus, ele vem falar de você, de fato, mudando a direção e decidindo caminhar, pensando aqui positivamente em relação a alguma coisa, sabe? É como se você
soubesse que do outro lado da ilha, do outro lado dessa situação, tem um tesouro muito grande. E aí você começa a se movimentar e a buscar energias para poder caminhar até o outro lado da ilha. Como desafio, a gente tem o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus é um cavaleiro que ele é um pouco despretensioso, ele é um pouco ousado, digamos assim, ele traz velocidade também nas informações, ele traz essa... Como que eu posso dizer? Ele traz um pouco mais de clareza, mas não de constância, sabe? Ele traz um pouco de ação, às vezes até descontrolada, tá? Como desafio da sua leitura, é muito de você, às vezes, não acreditando tanto que algo novo de fato pode chegar, sabe? De que algo pode vir e do nada te surpreender. Porque muitas coisas aqui, quando são determinadas pelo destino, né? Pelo nosso processo mesmo, pelas nossas... Como que eu posso dizer? Pelos nossos contratos espirituais, eu acho que assim fica mais claro. Muitas coisas, quando são assim, elas acontecem muitas vezes quando a gente não está esperando, ou então quando a gente está numa situação muito difícil, sabe? E do nada, a vida se transforma. E aqui tá falando um pouco também de você com essa... Eu tô falando, essa energia da ansiedade, ela tá aqui, ó. E muita gente aí do outro lado tá com ansiedade, tá com a necessidade de encontrar algo que te complete, digamos assim, sabe? Tanto no amor quanto no trabalho. Aqui a gente tem o 2 de copas que vem falar um pouco das almas gêmeas, né? E almas gêmeas não é só apenas relacionamento, tá? É uma completude mesmo, é algo que vem para nos ensinar e trazer o propósito, né? E ajudar a gente juntos com essa alma, né, compatível, crescer, continuar aprendendo e crescendo. Eu ia falar antes, o Imperador, no fundo do deck, ele traz um pouco de você querendo também ter o controle de algumas situações que não estão sob seu controle neste momento, tá? Mas estão sim no controle da espiritualidade. Tá sim chegando algo aí para poder fazer essa diferença. É preciso sair um pouco dessa energia do 9 de copas, que é a carta da ansiedade, eu estava falando, e ela ia vir a qualquer momento na leitura, porque eu estou sentindo muito essa energia. E aqui é muito claro isso, assim, deixar um pouco o foco dessa situação toda, do seu sentimento, das suas emoções e pensamentos também, não na situação que ainda não chegou, mas sim na confiança, sabe? Na fé mesmo, na crença de que se você está ansioso por algo é porque você sabe que algo pode dar muito certo, sabe? Às vezes vai precisar sim fazer uma mudança de direção, às vezes vai precisar sim olhar em um outro lado, sabe? Às vezes vai precisar ter um pouco mais de controle, entender que as coisas não vêm, não vão vir, como o cavaleiro aqui ele está como um obstáculo, elas não vão vir de uma forma avassaladora, digamos assim, sabe? Vai vir mesmo uma... Aqui tem uma questão muito espiritual. Então é uma questão aonde a gente começa a entender que precisa começar de dentro para fora, entende? Eu acho que é isso, assim, esse cavaleiro, ele representa muito isso, que não é uma questão que vai vir de fora, sabe? Isso vai se materializar. Tem um relacionamento, tem gente aí que vai começar a viver um relacionamento novo, tem gente que vai sim começar um trabalho novo, vai mudar de cidade, né? O 3 de paus ele também traz isso. E logo aqui depois a gente tem o 6 de paus, que eu olhei essa carta, ela também ficou na minha cabeça, que ela traz sim esses deslocamentos necessários para a gente continuar aprendendo e continuar escrevendo a história que a gente veio para escrever, sabe? É importante mudar a direção, sabe? Mudar a direção da preocupação
e de não conseguir enxergar isso ainda e acreditar mais na sua intuição, porque se você sente que isso está vindo, sabe? Não é deixar que é tirar força mesmo e procurar se conhecer um pouco melhor. A Imperatriz, ela traz um pouco disso, desse autoconhecimento, para que você consiga entender as suas próprias emoções. Porque, por exemplo, se você sabe que você está ansioso ou você está esperando demais que algo chegue na sua vida, é porque você sabe que isso tem possibilidade de acontecer, sabe? E buscar também fazer alguns movimentos para que isso se de fato se movimente também, sabe? Você não vai encontrar uma energia de movimento disponível para você se você não estiver disposto a fazer algum movimento. Sabe? As energias, elas são atraídas umas pelas outras. Então, se são energias compatíveis, por exemplo, se eu estou parado dentro de casa muitas vezes, esperando cair do céu, esperando um movimento, eu não estou atraindo, eu não estou vibrando nessa energia, entende? Então aqui é importante entender e se conhecer um pouco melhor também, para que esses movimentos necessários externos sejam reflexo de movimentos internos, sabe? De ações que podem ser que partem de você. Porque, como imperador, no fundo do deck, a gente está falando também de pessoas que têm como fazer esses movimentos, entende? A gente não está falando aqui de pessoas que não têm a capacidade de fazer o movimento que precisa ser feito. E aqui a gente não está falando de movimentos extraordinários. A gente está falando de movimentos simples. Para que isso, de fato, possa se tornar uma realidade. Para que você possa, de fato, pegar, sabe, essa taça que está aqui sendo entregue para você. Tem coisas aqui que são questões já predestinadas. Não adianta querer ter muita velocidade também para alcançar algum lugar, porque o que vai fazer você chegar nesse lugar é o processo e o aprendizado do caminho até ele, entende? E se você correr demais nesse caminho, você chega lá não tão preparado, ou seja, você não vai conseguir usufruir disso muito bem, tá? A gente está falando sim de movimento, mas um movimento muito consciente, um movimento interno, um movimento de decisões e autorresponsabilidades também. Dessa decisão de olhar, de entender para qual direção que eu desejo olhar nesse momento. Eu desejo continuar nessa ansiedade, nessa busca, do que eu ainda não vejo, ou eu posso já começar a fazer alguns movimentos e olhar para um outro lado com mais fé, com mais certeza de que o que eu procuro também está me procurando, sabe? E aqui é muito isso, o que você está procurando também está te procurando. Só que isso não vai chegar inesperadamente. Isso não vai chegar de uma forma avassaladora, sabe? Se aqui a gente estiver falando de pessoas, isso não vai chegar da forma como você gostaria, digamos assim, tá? Por mais que seja algo predestinado, a gente tem alguns movimentos aí que vão ser necessários, sabe? Deixar algumas crenças, deixar algumas coisas para trás, para que você consiga de fato abraçar isso, tá? Algo mais? Geminiano, confia na sua intuição, tá? Você tem um poder, você tem uma força, um poder de realização e de materialização que muitas vezes você não consegue enxergar, mas você sabe que tem, tá? Você sabe que tem. Você sabe que tem. Você sabe que tem esse poder.
Você sabe que tem essa possibilidade de controlar as situações e muitas vezes por não ter o controle gera toda essa frustração, né? E muitas vezes por ter situações aí que exigem alguns movimentos internos. Engraçado que a gente tem a Lua aqui em vários momentos, né? Nessa carta do carro eu consigo ver a Lua, na carta da Imperatriz eu consigo ver a Lua. É entender, muitas vezes, que tudo tem um porquê também, sabe? Às vezes existe um processo, uma fase que precisa ser concluída para de fato essa roda girar, para que você consiga estender a mão. Talvez o movimento que você precisa fazer seja de estender, né, também. Muitas vezes a gente acha que está recebendo pouco porque está faltando dar também, sabe? Está faltando entregar um pouco mais do que você veio entregar, para aí então sim começar a receber o que você veio para receber também. E quando eu falo de entregar, não é entregar de mão beijada, não é, sabe, é você entregar aquilo que você veio entregar. É muitas vezes você aqui tem a possibilidade de ser escada na vida de alguém e não está sendo, entende? Você quer que alguém seja escada na sua vida para que você possa continuar subindo e aprendendo, né? Mas você pode ser escada também na vida de alguém e aqui não tem essa decisão de querer se colocar a serviço também muitas vezes, sabe? Muito do que vem para você, que você está aí pronto para receber, vai exigir um pouco também de doação, vai exigir um pouco também de algumas ações. Tá bom, geminiano? Mas assim, de antemão é uma leitura linda, viu? É uma leitura linda. Eu trago um pouco mais para o lado interno para puxar essa busca desse autoconhecimento, porque eu acho que isso é muito importante. Mas assim, claramente aqui a gente tem cartas incríveis, a gente tem abundância, a gente tem essa introspecção, esse autoconhecimento, a gente tem movimento, novos caminhos, novos começos, tá? O controle de algumas situações que muitas vezes estavam desgovernadas, tomando direção. É isso. Sucesso. Sucesso para vocês. Tá bom? Bom, espero que tenha ressoado aí de alguma forma. Agradeço muito imensamente a presença de vocês e voltem sempre. Um beijo, nos vemos no próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau.